Olá! Eu me chamo Isabela Marques. E eu me chamo Larissa Jorge. Somos da turma 2309. E estamos representando o projeto CMTO News. E bom, nós vamos estar hoje fazendo entrevistas com os alunos e os professores para poder entender um pouco da opinião deles sobre a mudança do Teotônio Segurado para Siqueira Campos e como isso vai acabar impactando nossas vidas. Solta a vinheta, vamos nessa! Bom, estamos aqui então com o nosso querido professor de História, César Augusto, para saber a opinião dele em relação a essa mudança tão polêmica. Então, o que você acha do que aconteceu, dos impasses que essa mudança vai ocasionar? Olha, é polêmica, concordo com você. Palmas sabemos que é dividido em duas grandes avenidas, JK e Teotônio Segurado. Teotônio Segurado, se não me engano, é uma das maiores avenidas do Brasil, se não for a maior, né? Em extensão, em linha reta. E leva o nome de Teotônio em homenagem a um político importante lá do século XIX, chamado Teotônio Segurado, que já no século XIX ele percebeu que o norte de Goiás merecia uma administração melhor, etc. Então, o processo separatista do Tocantins, ele tem em Teotônio Segurado um dos seus marcos zero, vamos colocar assim. Já no século XX, já na década de 80, aparece José Wilson Siqueira Campos. José Wilson Siqueira Campos, ele tem a sua participação também nesse processo de separação. Então, é natural, eu vejo que é natural, que o Estado do Tocantins ofereça homenagem a Siqueira Campos, como ofereceu a Teotônio Segurado. Por que eu sou contra? Já aconteceu uma decisão irreversível por enquanto, tomara que o dia reverte, mas eu sou contra por conta disso. Nós temos no Tocantins, o Estado do Tocantins, duas referências. Primeiro, a questão geográfica, né? Ao rio Tocantins e o Palácio ao rio Araguaia. Muito legal. E a avenida principal, nós temos a Teotônio Segurado, em homenagem a esse primeiro fundador que lutou pela separação. E temos a ponte que liga Luzimantes e Porto com o nome de Siqueira Campos. Então, aí depois, o Palácio Araguaia foi nomeado Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos. Então, nós temos dois grandes monumentos em homenagem a Siqueira Campos. Tirando o Teotônio Segurado e mais uma vez dando a Siqueira Campos mais um monumento, eu vejo esse excesso de elogio, esse excesso de homenagem, como se o Tocantins fosse história de um homem só. Olha que legal. Ou o efeito contrário, o efeito reverso, perde o sentido. Onde você chega numa cidade e tudo é Siqueira Campos. Já corre uma piada nas redes sociais com Siqueirópolis. Entendeu? Então assim, já vira folclore. Entretanto, vamos aqui considerar a importância de dar mais uma homenagem a Siqueira Campos. Na menor das hipóteses, tira a JK e coloca Siqueira Campos e Teotônio Segurado, as duas principais avenidas para os dois principais fundadores. Né? Então, assim, primeiro, eu sou contra qualquer mudança. Mas na última das hipóteses, é preferível JK do que Teotônio Segurado. É isso, minha opinião é essa. Ok, então, muito obrigada. Então, a gente aqui fica com uma opinião contra essa mudança e algumas sugestões. E agora a gente vai passar para os próximos entrevistados e ver o que eles acham dessa grande discussão. Olá, vou dar continuidade à entrevista com a aluna Gabriela. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Olá a todos. Bem, a minha opinião, eu acho que é como a da maioria das pessoas. Nós achamos absurdo porque é uma forma de apagar toda a curiosidade e homenagem que o próprio Siqueira Campos fez ao Teotônio Segurado. Afinal, se não fosse por ele, não haveria, provavelmente seria bem mais difícil, ou então não haveria todo esse percurso que teve até a criação da história do Tocantins. Então, o nome dele na nossa maior avenida era algo muito bonito. É muito estranho que queiram mudar isso justamente agora. E acho que é algo muito triste, algo que com certeza deixaria Teotônio Segurado e Siqueira Campos muito tristes também.
E é uma pena, e eu espero que as pessoas nunca se esqueçam da história dele, do quanto ele foi importante, o quanto todo esse percurso difícil que foi a criação da história do nosso estado só foi possível por causa dele. Obrigada. Tá bom, muito obrigada. Essa foi a opinião de Gabriela. Então, continuando com a entrevista, nós estamos agora com o aluno Abner Felipe, da 2303. Então, Abner, o que você acha dessa mudança que ocorreu de nome? Eu penso que essa mudança, ela teria que ser pensada, né, de uma forma mais cuidadosa, mais calmamente, porque por mais que essa decisão que foi tomada seja uma decisão tomada pelo público, a maioria das pessoas que tomaram essa decisão, né, que participaram dessa escolha, não faziam ideia do peso, né, e das despesas que isso pode gerar, e muito menos que elas serão as responsáveis por pagar. Nós temos problemas de divulgação, porque a avenida já é muito bem conhecida por Teotônio Segurado, então no caso, se a gente trocar, vai ter que ter todo um gasto com a mídia para poder falar que o nome foi trocado, vamos ter gasto com documentos em cartórios, e isso vai acabar desvalorizando também a memória de Teotônio Segurado, que o nome da avenida foi escolhido por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Siqueira Campos, e além de apagar a memória de Teotônio Segurado com essa escolha, nós estaríamos indo contra a vontade do próprio Siqueira Campos. E há muitas formas melhores da gente estar gastando dinheiro público no momento do que trocando o nome de uma avenida que já é tão bem conhecida em Palmas. Ok, então, muito obrigada pela sua contribuição e agora vamos dar continuidade à nossa entrevista. Olá, vou dar continuação à entrevista com o aluno Henrique. Olá, boa tarde. Bom, sobre esse assunto aí que vocês estão falando, sobre ter mudado o nome do Teotônio Segurado para o Siqueira Campos, bom, eu ainda não sei muito bem sobre isso, mas só que por pesquisa recentemente, o pessoal falou que queria homenagear, né? E também ele queria fazer algumas coisas ali como gratidão ao ex-governador, que seria o Siqueira Campos. Então, eu não tenho realmente uma opinião concreta, porque também o Teotônio Segurado foi um ex-pioneiro também, né, do estado de Tocantins. Então, os dois, ele tem como eu posso dizer, uma coisa muito importante aqui no Tocantins. Então, por mim, poderia continuar, porque vai ter que fazer um monte de coisa também. Se for tecnológico, vai ter que mexer no Google Maps, um monte de coisa. E também já está acostumado com a Avenida Teotônio Segurado. Então, se eu passar alguma localização, é só falar, não, é lá na Avenida Teotônio Segurado, na parte direita, lá não sei o que, não sei o que. Então, ter mudado o nome não tem tanto sentido assim, porque a gente está fazendo homenagem também ao antigo pioneiro do estado de Tocantins. Então você acredita que se mudar o nome para Siqueira Campos não vai fazer tanta diferença, porque as pessoas ainda vão continuar chamando de Teotônio Segurado? Com certeza, do jeito que nossa humanidade é, eu tenho certeza que o pessoal ainda vai continuar chamando como Teotônio Segurado. Então, assim, com certeza vai causar também, o pessoal pode reclamar com isso, e eu apoio também para continuar com o Teotônio Segurado, que é o nome próprio ali da avenida ali, é a melhor coisa. Tá bom, muito obrigada. Aí, pode ir. Olá, boa tarde. Então, dando continuidade à entrevista, nós estamos agora com a professora de Libras da FTO, Simone, e vamos saber um pouco da opinião dela em relação à mudança que houve ao Teotônio Segurado para Siqueira Campos. Olha para o microfone. É inquestionável o valor desses dois grandes nomes, né? Mas, assim, sinceramente, eu acho que a gente podia encontrar uma outra avenida para homenagear o Dr. Siqueira, né? Eu penso nisso, não sou contra a mudança, mas como já é tão famosa a Teotônio Segurado, a gente já lembra dela com tanto carinho, ela nos lembra dele com carinho, eu imagino que a gente podia escolher uma outra avenida para homenagear o Dr. Siqueira, é assim que eu penso. Ok, muito obrigada. E bom, finalizando com nossos entrevistados, estamos aqui com a Sara, da 2304, para você saber um pouco da opinião dela em relação a essa mudança. Então, Sara, o que você acha sobre isso? Bom, eu acredito que não é uma ideia muito favorável, porque é basicamente como se eu estivesse homenageando a senhora e em um momento específico eu decidisse que não era mais o suficiente homenagear a senhora e homenagear outra pessoa. Então, eu acredito que é uma falta de consideração até mesmo com a história do nosso Tocantins, porque sabemos que ele foi uma figura muito importante, muito vista, muito para a luta mesmo da divisão, né, do Goiás com Tocantins. Então, assim,
é muito importante a gente valorizar essa história e, acima de tudo, entender o que ela representa, porque é o que ela representa para nós. Então, eu não acredito que seja uma ideia tão viável, apesar que tem tantas outras coisas na capital que podem ser homenageadas, e por que homenagear algo que já foi homenageado, né? Então, é algo que eu acredito fielmente. Ok, então, muito obrigada e obrigada quem assistiu. Olá! Agora eu vou dar minha opinião como entrevistadora. Eu acho isso um pouco sem lógica, porque foi o Siqueira Campos que nomeou a avenida como Teotônio Segurado. E seria muito sem base mudarem agora para Siqueira Campos, algo que ele não gostaria de terem feito enquanto ele ainda estava vivo. E em vez de mudar o nome da avenida, que já é Teotônio Segurado, para Siqueira Campos, poderiam trocar o nome da JK para Siqueira Campos. Porque em Brasília há muitos locais que são nomeados como JK, em homenagem a ele. Essa é a minha opinião. Então, pessoal, continuando com a opinião das entrevistadoras, eu me chamo Isabela, como já dito anteriormente, e no caso, a minha opinião a respeito disso é que essa mudança foi, no mínimo, desnecessária. Por quê? Acontece que, ao mesmo tempo que descredibiliza ali a importância de Teotônio Segurado, porque ele foi um visioneiro e também um pioneiro em dar essa importância, né, essa voz para o norte de Goiás, ele desde muito antigamente, quando foi exercer o cargo político dele, ele já via essa importância e lutava por essa causa, tendo ali um grande impacto hoje no que é o Tocantins, no que é Palmas. Além disso, meio que tira ali a importância como um todo, porque imagina você dar homenagem para alguém e simplesmente resolver trocar o nome porque outra pessoa morreu ou surgiu ali com grande relevância, que também tem a sua história, a sua especialidade, né, a sua importância, mas que isso não anula a importância de quem veio anteriormente. A história, ela deve ser honrada como um todo, e isso significa incluir todos aqueles que participaram e não diminuir. Então eu acredito que já há outros monumentos, outros locais que já homenageiam o Siqueira Campos, que foi também muito importante, e também há outros locais que podem homenagear, mas mudar uma estrutura tão bem estabilizada, né, e estruturada como a Teotônio Segurado, que é um marco, e além de dar sua importância, ela também já é muito estabilizada como uma referência em Palmas, não vai trazer somente problemas de homenagem e de imagem, mas também de localização das pessoas, porque elas provavelmente vão continuar utilizando esse nome, só vai mudar no papel, e essa mudança no papel ainda vai acarretar o gasto de talvez milhares de reais, porque ao mudar no cartório, isso vai exigir uma burocracia, vai exigir ali um dinheiro e vai desestabilizar aqueles lotes que já são tão bem estabilizados e tão bem remunerados mesmo, valem muito dinheiro naquela região por ela ser muito valorizada, mas que o problema é que uma coisa tão valorizada assim, tão estabilizada, não faz sentido mudar e tentar mexer ali no que já tá perfeito, entendeu? Então isso vai gerar um gasto para quem tem aqueles lotes ali, e provavelmente as pessoas que vão ter que arcar com isso, as pessoas que são donas ou a própria população. Então foi ali uma mudança desnecessária, na minha opinião, e eu acho que realmente ela não precisava ser feita. Acho que havia formas melhores de conseguir fazer essa homenagem, e em relação à homenagem ali do próprio Teotônio Segurado, como também levar em consideração o que o próprio Siqueira Campos queria.